Muito boa tarde a todas e a todos, cara Paula e Filipe, senhora diretora científica do Museu do Neorrealismo, caro diretor na Câmara da Cultura da Câmara Municipal de Cantanhede, nossa parceira de longa data nestas e noutras aventuras de caráter cultural, senhora vice-presidente da Câmara, Marina Tiago, senhora presidente Maria da Luz Rosinha, que iniciou, de certo modo, este processo. Caros antigos diretores científicos do Museu do Neorrealismo, é também com muito gosto que vos recebemos aqui. São também corresponsáveis pelo dia de hoje. Engenheiro António Redol, minhas senhoras e meus senhores, senhora vereadora da Cultura. Eu tive a ocasião de dizer já durante esta semana que este é um momento absolutamente histórico para o Museu do Neorrealismo. Desde logo, porque formalizamos hoje a possibilidade, a imensa responsabilidade e o orgulho de poder ser o Museu do Neorrealismo escolhido pelos herdeiros de Carlos Oliveira para podermos desempenhar o que é uma das nossas mais nobres funções, missões, não só de conservar todo o espólio que aqui temos, mas também permitir estudá-lo, quer diretamente, quer através dos cada vez mais académicos que nos procuram, e bem, não só do nosso país como do estrangeiro, para poderem compreender melhor as diversas dimensões dos autores ligados ao movimento neorrealista. E aí não tenho dúvidas que o nosso museu, que quando foi criado logo com a vontade de se posicionar como um museu nacional, embora com gestão municipal. Portanto, conservar, estudar, permitir o estudo e, sobretudo, divulgar o espólio a nosso cargo. É um dia absolutamente importante também para todas as pessoas que fizeram e fazem o nosso Museu do Neorrealismo. Não só, desde logo, os presidentes de Câmara que, ao longo do tempo, foram contribuindo e ajudando a que estivéssemos também aqui hoje e a fazer crescer a confiança nos herdeiros de que seríamos bons depositários e conservadores do espólio que agora nos oferecem. Aos sucessivos diretores, ao David Santos, ao António Pedro Pita, à Raquel Henriques da Silva, permitam-me deixar cair aqui os doutores e os professores, mas também a todas e a todos os técnicos do nosso museu, que todos os dias se apaixonam pelo trabalho que fazem e sem eles, por mais incentivos que dessem os diretores científicos ou até os políticos eleitos, sem eles não seria possível o museu afirmar-se como se afirma hoje no panorama cultural nacional. Isso é importante para o museu e para as pessoas que cá estão. Sinceramente, eu acho que é um momento muito importante para o país, porque testemunha a generosidade que existe e a elevada cultura que existe nos herdeiros de Carlos Oliveira e coloca, através do Museu do Neorrealismo, numa articulação muito grande com todos os outros museus do país e com as instituições culturais que têm também parte importante do espólio de Carlos Oliveira, e daí agradecer mesmo a presença do Sr. Diretor da Câmara Municipal de Cantanhede, com quem temos trabalhado. Através do Museu do Neorrealismo, dizia, este espólio está verdadeiramente entregue ao país. E por isso é que eu considero que este momento é particularmente importante para a cultura portuguesa e para nós, sem qualquer sombra de dúvida. A mim, enquanto Presidente de Câmara, resta-me agradecer, em nome do museu, em nome de todas e todos os que aqui trabalham e de toda a população de Vila Franca, e testemunhar a ambos, à Paula
e ao Filipe que confiem que o espólio está em boas mãos, vamos dar boa conta dele e vamos ajudar a tornar cada vez mais conhecido o nome de Carlos Oliveira. Muito obrigado a todos. De seguida, convido a usar da palavra a professora doutora Maria Paula Serra de Oliveira. Ora, eu começo por agradecer algo que não tinha escrito no papel, que são as palavras afetuosas do Sr. Presidente da Câmara, que dão de facto muito conforto e muita confiança relativamente àquilo que será o destino da obra de Carlos de Oliveira. Ora, e agradeço também, eu não vou ser formal, como se costuma fazer nestes eventos públicos, eu agradeço a presença de todos, e, que é um sinal do interesse que existe na obra de Carlos de Oliveira. Como sabem, nós estamos aqui hoje, é de facto um ato formal, porque foi já em 2011 e 2013 que nós entregámos o legado de Carlos de Oliveira à Câmara Municipal, à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, mais exatamente ao Museu do Neorrealismo, e portanto hoje vimos só calcionar a palavra que demos há alguns anos atrás. Ora, eu gostava de utilizar uns poucos minutos, não naturalmente para falar da obra de Carlos de Oliveira, sobre a qual não tenho competência científica, mas para vos falar um pouco do que foi o nosso percurso, e já vou exatamente dizer quem é o nosso, porque é que estou a usar um plural e não um singular, mas o que foi o nosso percurso até termos entregue as duas partes, ou melhor, as três partes do espólio de Carlos de Oliveira em 2011 e 2013. Ora, eu creio, não tenho a certeza disto que vou dizer, mas eu creio que o destino póstumo da obra de um autor não é muitas vezes, não sei se vou dizer não é muitas vezes, ou é raras vezes, decidido pelo próprio. E eu arriscaria dizer mesmo que é bom de algumas leituras que tenho feito através dos anos, eu arriscaria a dizer, talvez, que poucas vezes será decidido pelo próprio. Assim sucedeu com Carlos de Oliveira. Porquê? Que razão poderemos invocar para justificar este facto? Eu também arriscaria dizer que foi uma morte prematura, uma morte temida, quem não a teme, uma morte que perspassa aos seus livros, mas que foi completamente inesperada. Eu penso, talvez seja isso, mas não é importante o facto de saber qual foi a razão porque Carlos de Oliveira não deu um destino à sua obra. Ora, Ângela de Oliveira abraçou a causa abraçou de modo intenso, de modo obsessivo, de modo total, a causa de dar à obra de Carlos de Oliveira um destino, mas que não fosse, havia uma exigência dela, que não fosse o destino de uma casa-museu ou o destino de um arquivo morto. Ela queria algo que fosse vivo, interativo, algo que estimulasse a investigação dos jovens e dos menos jovens investigadores. Ora, nas 2 décadas que se seguiram à morte de Carlos de Oliveira, que ocorreu em junho de 1981, muitas vicissitudes, muitas discussões, que não é oportuno aqui estar a referir, mas muitas vicissitudes, como eu dizia, aconteceram relativamente ao fim a dar, ou como realizar esse desejo de Ângela de Oliveira, que naturalmente espelhava o que teria sido o seu, se ele tivesse tido possibilidade de o expressar.
Havia, no entanto, não havia a certeza, a verdade é esta, não havia certezas durante esses 20 anos, talvez, de qual o fim a dar. Mas havia algo que era preciso, que era absolutamente urgente fazer, que era dizer o que seria o espólio. Qual seria o espólio? Como é que íamos selecionar? O que é que ia estar incluído nesse espólio? E isso, a uma determinada altura, tornou-se algo de urgente a fazer, embora não estivesse ainda perfeitamente decidido onde é que iríamos colocar esse espólio. Nós estávamos em 2009 e, por razões de saúde, Ângela de Oliveira pediu-nos, e agora digo quem é o nós, ao Osvaldo Silvestre, à Margarida Oliveira, que é uma outra sobrinha do Carlos de Oliveira, e a mim própria, para organizarmos, para selecionarmos aquilo que entendíamos que deveria ser o espólio. Naturalmente que os três não fomos escolhidos pelas mesmas razões. A competência científica estava do lado do Osvaldo Silvestre, do nosso lado estava o olhar afetivo relativamente àquilo que era, ou que viria a ser o espólio de Carlos de Oliveira. Ora, na casa onde tinham vivido, não uma vida, mas quase uma vida, em 2009, praticamente tudo estava intocado. O património de Carlos de Oliveira, os seus objetos pessoais, tudo o que lhe dizia respeito estava praticamente intocado. E foi isso que nos foi dado. Era preciso tocar todos esses objetos, era preciso abrir gavetas, abrir envelopes, num certo sentido era preciso devassar a casa onde Carlos de Oliveira tinha vivido. Ora, havia aí algo que muito desconfortável, o tocar, o tomar posse de uma vida, seja ela de um escritor ou de alguém, ou de uma personagem comum, transmitiu-me na altura um sentimento de transgressão, de estar a tocar algo que não era meu e que eu me tinha habituado a respeitar e até a mistificar. Um sentimento de culpa, mas tenho que confessar, havia ao mesmo tempo um certo voyeurismo. Não lhe dando conotação negativa ao termo que a tem, mas havia uma certa curiosidade de tocar todo aquele património que, como eu vos disse, estava intocado. Ora, tratando-se de um escritor, eu sentia, já tinha tido uma outra experiência, mas não de nenhum autor, não de nenhum artista, mas tratando-se de um escritor, eu sentia que a transgressão era ainda mais grave. E, de facto, é curioso, eu só ontem pensei numa coisa. A palavra espólio é uma palavra de origem latina, de spoliare. E quando eu ouvi spoliare, eu falo italiano, spoliare é spogliare, e spogliare é despir. Portanto, a própria palavra espólio tem na sua origem uma conotação um pouco terrível, para não dizer uma conotação belicista quando falamos de despojar. Bom, eu interroguei-me então qual seria a relação entre a escrita como facto individual e como facto público. Que relação haveria entre escrita e posteridade? O que é que se devia fazer a toda a correspondência, às notas, aos textos inacabados, às fotografias, a todos os segredos, em sentido amplo, que nós encontramos? A questão era, portanto,
era minha, aquilo que eu vos estou a dizer, optei por fazer-vos um relato pessoal. A questão era, portanto, resolver que linhas a traçar, que trajetória, como é que se poderia apagar o tal dito sentimento de transgressão e de culpa, que a verdade era que eu o sentia. Foi então que eu encontrei algo que me foi muito reconfortante e que foi uma publicação de uma revista de cultura italiana, uma revista literária que se chama Revista Studio, e essa revista fez uma coletânea, interrogava um conjunto vasto de jovens e menos jovens escritores e perguntava-lhe exatamente o que é que gostaria que fizessem ao seu espólio se não tivesse feito nenhuma declaração explícita. E eu li mais ou menos todas e distingui duas grandes linhas de pensamento nas respostas destes escritores. Talvez a maior parte, suponho eu, afirmava que o interesse público prevalece sobre a reserva da privacidade e que as notas, os textos inacabados, os inéditos, os comentários soltos e a correspondência constituíam um acrescento, uma retificação. Eles diziam mesmo, um certo que eu achei bonito, junta matéria incandescente, matéria sem filtro. São essas as matérias que me fazem conhecer o autor. Portanto, tudo aquilo que não fazia parte, digamos, de um espólio oficial ou de um espólio publicado. Havia também, no entanto, um outro conjunto de escritores que dizia ao contrário, dizia isso é uma hipocrisia. É uma hipocrisia porque ninguém tem o direito de violar uma vontade expressa ou aquilo que se pensava pudesse ser uma vontade expressa de um autor. E, curiosamente, referiam um livro que eu na altura não conhecia, um livro do Milan Kundera, cujo título é Testamentos Traídos, e que é justamente um conjunto, penso eu, de 10 histórias, escrito, é um livro, é um ensaio, mas escrito com uma forma romanceada e que conta uma série de episódios de testamentos traídos justamente na organização final do espólio. Ora, possivelmente, como em tudo, eu tenho uma formação matemática e, em geral, as soluções ótimas são médias pesadas, de 2 ou de 3 posições diferentes. E eu penso que eu devo dizer que talvez hoje sinto mais simpatia pela primeira, portanto, aquela que me diz que o que está escondido é matéria incandescente, matéria sem filtro, é isso que me vai dar o autor. Mas eu hoje reconheço e regresso agora ao Osvaldo, à Margarida Oliveira e a mim própria, naturalmente fazendo de novo a reserva de que tivemos pesos muito diferentes na seleção do material, mas eu penso que nós conseguimos um conjunto equilibrado e rigoroso. Naturalmente que houve aí também a convergência de várias vertentes, houve o rigor científico do Osvaldo e houve o olhar afetivo meu e da Margarida ao olhar para o espólio. E penso também que houve algo, eu não sei, eu nunca disse isto ao Osvaldo, era um segredo. E eu penso também que houve algo que foi muito importante, que se criou uma certa cumplicidade entre nós, daquelas cumplicidades que não precisam de palavras. E eu penso que foi um pouco a convergência destes 3 fatores que originou o espólio que nós entregamos ao museu.
Ora, chegou agora o momento de eu fazer os agradecimentos. Eu, naturalmente, queria agradecer ao Museu do Neorrealismo, nas pessoas do David Santos, que foi a primeira pessoa que eu conheci quando vim ao Museu do Neorrealismo, do António Pedro Pita e da Raquel Henriques da Silva, o acolhimento que deram não só ao espólio, mas também a diferentes iniciativas que têm sido tomadas, e permitam-me que, em particular, saliente a magnífica exposição organizada de que foi curador o Osvaldo Silvestre, que foi Carlos de Oliveira, a face escondida do iceberg. Ora, eu não podia também deixar de dizer, e não porque ele está à minha frente, porque eu não sabia que havia hoje um representante da Câmara de Cantanhede, mas é algo que eu sempre digo, foi também a Câmara de Cantanhede olhou sempre também para a obra de Carlos de Oliveira com muita afetividade e com muito profissionalismo, e eu tenho que reconhecer as inúmeras iniciativas, como a Casa Carlos de Oliveira em Febres, o Prémio Literário Carlos de Oliveira, inúmeras iniciativas, e também algo que eu me apercebo e que acho que é extremamente importante, que é a divulgação que é feita da obra de Carlos de Oliveira nas escolas secundárias da Gândara. Ora, eu não vos quero ocupar mais tempo, mas queria só expressar um desejo, que é um desejo que eu faço para Carlos de Oliveira, mas não só para Carlos de Oliveira, como para todos os autores que o museu tem aqui. Eu gostaria que o Museu do Neorrealismo continuasse a ter uma visão dinâmica do que significa ser guardião do espólio dos escritores. Escritores estes que eu suponho, não os conheço naturalmente de modo a fazer uma apreciação científica, mas escritores estes que são, do ponto de vista literário e do ponto de vista político, distintos, muito distintos. Há, no entanto, algo que eu creio que os une a todos, que é uma ideia comum de liberdade e de democracia. Se eu tivesse vindo aqui há um mês atrás, penso que talvez não fosse sensível à palavra liberdade. Ela estava adquirida, liberdade e democracia estava adquirida, mas hoje, 12 de março, passou quase um mês sobre 24 de fevereiro, 24 de fevereiro de 2022, eu penso que nós cada vez mais devemos olhar para a liberdade e para a prática da democracia como algo que nos vai permitir orientar-nos, orientar a civilização por valores de cultura e por um profundo repúdio dos valores da guerra. Era só isto que eu tinha para vos dizer. Peço desculpa de ter... Mais ou menos na matéria mais gosto, desde há muitos anos. Li-o intensamente, ainda há pouco evocava vantagens da idade, que tem algumas, que quando entrei para a faculdade em 69 e havia, para quem não ia logo a correr para casa, que era ninguém, naquela altura ninguém ia a correr para casa depois da faculdade, e tínhamos uma faculdade à tarde, noite adiante, que se chamava Monte Carlo, os mais novos não conhecem. E eu rapidamente empanquei no Monte Carlo. Tardes e às vezes noites, onde conheci muita gente, fui conhecendo, e senti uma emoção enorme, porque já tinha lido coisas dele, quando vejo à entrada, sentado numa mesa de dois, que o Abeleira depois vinha a partilhar, o Carlos de Oliveira.
confesso que fui várias vezes à casa de banho para ver o Carlos de Oliveira. Já não há nem Carlos de Oliveira vivo, mas há a obra dele, e gostei imenso de ouvir a Maria Paula no que disse sobre os espólios. Eu, por acaso, costumo aconselhar os vivos, que não os mortos, esses não posso. Às vezes tento. Gosto pelo menos de lhes dizer, olha, estão a fazer a geneira. Mas aconselho muito os vivos a que decidam eles. Embora neste caso era impossível decidir melhor, e na altura o Carlos de Oliveira não podia decidir pelo Museu do Neorrealismo, e portanto ainda bem que foi assim. É um orgulho muito grande para este museu. Ando aí com uma ideia que partilho agora em voz alta. Há aqui muita gente interessada no museu e no futuro do museu. Agora, no início do próximo governo, vou ali pedir apoio à senhora deputada. Tem que ser uma coisa bem urdida para ser bem tratada. Que é finalmente, e os deputados podem fazer isso, libertar a designação de Museu Nacional dos museus tutelados para a administração central. Nas últimas décadas em Portugal, infelizmente, porque isso significa que museus com coleções importantíssimas estão num estado terrível de incúria e de falta de meios, a dinâmica deste setor tem estado nos museus municipais. Eu digo isso em todo lado. Claro que não basta serem dinâmicos, é preciso enunciar um conjunto de critérios muito estrito, muito exigente, que alguns, quer os museus da administração central, não cumprem, para poder iniciar-se esse processo de um museu de tutela autárquica poder ser museu nacional. Eu acho que o Museu do Neorrealismo reúne todas as condições para isso. Mas há outros, não há só... e, como eu vos digo, é um setor neste momento com dinamismo muito grande. Este museu tem, como os especialistas sabem, sobretudo os especialistas, e aí há muito trabalho a fazer de comunicação mais ampla com o público, mas os especialistas, eu integro nos especialistas os propriamente ditos e os candidatos este museu tem um tesouro. E como quase sempre acontece nos grandes museus que têm tesouros, são as suas coleções. E as coleções deste museu, portanto, transformar os espólios em coleções é uma coisa muito importante, e é isso que os museus devem fazer. Não são situações coincidentes, e de facto eu não posso deixar de não citar aqui a minha colega e já amiga Odete Belo e a equipe fantástica deste museu, a todos os níveis, começando pelo Diretor Municipal de Cultura, que têm permitido que o Museu do Neorrealismo responda em tempo real a pedidos que são muitos, em relação ao uso dos seus tesouros. Portanto, eles estão muito bem empregues. Estão melhores que nós, que não vamos ser acolhidos. Estão muito bem entregues. Este museu tem, mercê de muitas boas vontades, de um longuíssimo trabalho que vem da fundação do museu, com a Maria de Luz Rosinha, com o David Santos. Este museu tem pergaminhos nessa matéria. Eu sou muito amiga pessoal e uma grande admiradora do trabalho da diretora da Biblioteca Nacional de Portugal, a doutora Inês Cordeiro, e ela reconhece isso. Ela reconhece sistematicamente isso. A riqueza não é só dos espólios que nos têm sido confiados, mas do trabalho excepcional que tem sido feito sobre eles e o modo como eles estão acessíveis e consultáveis nos níveis mais imediatos, nos níveis mais profundos, e quando não temos resposta imediata, há quem tente encontrar resposta.
Também já foi aqui falado, e muito bem, eu pensava lá vir aqui parar ao Museu do Neorrealismo, mas vi, porque tenho o culto do Carlos de Oliveira, vi a exposição, quando o António Pedro Pinto era aqui diretor, e a exposição foi uma exposição de uma importância e de uma qualidade e de uma capacidade de fazer falar, e dar a ver e entusiasmar e interessar-nos por um espólio literário. Não é nada fácil trabalhar estes espólios em termos de linguagens museográficas, e fica como exemplar, e o catálogo é absolutamente exemplar, como tantos outros. E passo a quem é especialista, não me atrevo, não é que não tenha muitas opiniões sobre o Carlos de Oliveira. Deixo só uma que não sei se é verdadeira, mas é para passar o repto. O Carlos de Oliveira põe questões a toda a gente, mas aos estudiosos do neorrealismo e ao neorrealismo põe imensas. Estamos agora a trabalhar aqui, a equipe do museu, é um compromisso que está assumido e que esperemos que é para cumprir até outubro, que é o meu deadline, da remontagem do terceiro andar, da exposição permanente, a parte mais permanente da exposição do que o segundo andar, já é uma parte menos permanente. E devo dizer que tem sido um desafio pensar exatamente isso, como é que se trabalha do ponto de vista museográfico a literatura. E acho que o Carlos de Oliveira vai estar muito bem representado. Digo isso só. Claro, não exaustivamente, não é? É o neorrealismo como movimento que nós vamos tratar no andar, que tem a forma de um corredor em U. É muito bonito, não? Acho que escolheu muito bem o arquiteto. Mas, na verdade, o espaço é o espaço que nós temos e é com ele que temos que trabalhar. E, portanto, acho que essa possibilidade de continuar... Primeiro, quer dizer, quem mantém essa continuidade é quem nos solicita também. Não é? São os projetos que podem surgir. Porque é evidente, o museu tem muitos espólios e, portanto, agora diz, o Carlos de Oliveira já teve uma exposição. Pronto, isso é uma resposta pobre, sendo que é verdadeira, não é? Há muitas formas de trabalhar, de articular, de estabelecer elos outros, não é? Com o território. Eu acho isso fantástico, porque eu acho que, e já me estou a meter onde disse que não me ia meter, mas não há ninguém que ponha aquele território a auto-apresentar-se e a representar-se, como Carlos de Oliveira faz. E, portanto, estou muito feliz de estar aqui. Represento, sobretudo, a equipe que tem trabalhado, especialmente o serviço da Odete, e muito obrigada a todos. E passo ao António Pedro. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu quero dizer da minha satisfação em estar nesta sessão, na companhia da Raquel Henriques da Silva e do Osvaldo Silvestre. Vou seguir a lição do Sr. Presidente e prescindir dos títulos. Queria cumprimentá-lo e, cumprimentando-o assim, apresentar cumprimentos a todas as pessoas, autoridades e pessoas que quiseram estar connosco nesta tarde. Correspondendo a um convite muito amável do Dr. Alexandre Sargento, depois conversado com a Raquel Henriques da Silva, eu pensei que poderia fazer sentido nesta sessão, ir ao encontro do espólio de Carlos Oliveira, beneficiar do extraordinário trabalho que já começou a ser feito nesse espólio e a partir desse espólio pelo Osvaldo Silvestre e pela sua equipa,
de que resultou a exposição e o catálogo, mas de que resultou também, a que está também associado um magnífico número da revista Colóquio Letras, que foi consagrado justamente a Carlos Oliveira, pouco depois da exposição que se realizou aqui no museu. E nesse número, para esse número, o Oswaldo Silvestre identificou no espólio um texto inédito e muito presumivelmente incompleto, em que Carlos Oliveira eu ia dizer evoca, mas não é, escreve uma memória, e a escrita aqui é importante, escreve uma memória de João José Cochofel, que começa por ser a memória de um encontro pessoal, no dia X, do ano tal, mas que depois se torna a memória de um encontro num sentido mais alargado da expressão. É um texto magnífico, que não está datado, mas que o Oswaldo Silvestre situa algures pelos meados dos anos 60, 64, 65, 66, talvez 65, diz-se no texto. Eu devo dizer que para o exercício que gostaria de rapidamente fazer aqui convosco, este elemento é quase de desconsiderar. E como eu não sou capaz de resolver, vou achar que é mesmo, pronto, de desconsiderar e avançar. Até porque nós também não sabemos qual foi o detonador, para utilizar uma expressão muito da oficina de Carlos de Oliveira, qual foi o detonador deste texto? O que é que terá operado na memória e em eventuais papéis que poderão ter, que poderia haver na sua mão, nas suas pastas, seja onde for, qual foi o detonador que originou a escrita deste texto. Sabemos, por um lado, que João José Cochofel publicou em 64 um livro chamado Quatro Andamentos, no Cancioneiro Vértice. Sabemos que publicou em 1966 um livro, uma recolha poética chamada 46º Aniversário. E sabemos que pelos anos de 64, 65, João José Cochofel começou a fazer uma releitura depurada, analítica, da sua escrita, sobretudo de caráter crítico e ensaístico, crítica literária, crítica musical, que vai publicar num livro mais tarde, num livro chamado Opiniões com Data, em que publica os textos originais, alguns deles selecionados, e depois tem anotações finais datadas da atualidade. E essa atualidade é 64, 65, 66 e vai por aí adiante. Também presumimos que por esses anos, admito a justeza da datação do Oswaldo, admito que por esses anos talvez Carlos de Oliveira já estivesse às voltas com o que será, na virada dos anos 60 para os anos 70,
O Aprendiz de Feiticeiro. E talvez um grande amigo dos dois, Fernando Namora, que também entra na história, já estivesse de volta dos seus papéis antigos a preparar o primeiro volume dos seus cadernos de um escritor. Antes de ele, Namora, publicar mais tarde um livro na mesma sequência destes que estamos a falar, Opiniões com Data, Aprendiz de Feiticeiro, Um Sino na Montanha, esse do Namora, antes de ele próprio, Namora, publicar mais tarde, mas com textos que se aproximam muito desta época, um livro intitulado Jornal Sem Data. O que é que detonou o interesse de Carlos Oliveira, para além da afetividade pessoal, nós não sabemos, mas aquilo com que ficamos depois da leitura do texto sobre o seu amigo João José Cochofel já é suficientemente intenso e suficientemente significativo para nos pôr a caminho do encontro com aquilo que poderíamos chamar uma autobiografia inesperada. Por sérias razões literárias, por sérias razões estéticas, Carlos Oliveira foi progressivamente demarcando, autonomizando o seu processo literário de toda a contaminação biográfica, nisto incluindo entrevistas, apresentação de livros, autógrafos, toda essa atrapalhada que o marketing literário fará depois as delícias dos, como se chamam, consumidores de literatura. Carlos Oliveira não tem nada a ver com isto, e o texto vai sozinho, sem entrevistas e sem autógrafos e sem dedicatórias. O texto vai sozinho. Acontece que a proximidade entre Carlos Oliveira e João José Cochofel é tal, no momento evocado, que torna-se difícil a Carlos Oliveira falar de João José Cochofel sem falar de si próprio. Não porque queira falar dos dois, mas porque, como veremos mais à frente, entre estes dois e alguns outros se gerou uma espécie de polifonia, desculpem-me a expressão, de unidade polifónica. Como se dirá num texto que eu citarei daqui a 5 minutos, lemos os mesmos livros e éramos uma só voz. Carlos de Oliveira e João José entram no texto, e aquilo que irei fazer é ressaltar em muito pouco tempo, enfim, embora o texto pudesse dar quase um curso, mas não queria ocupar muito mais do que 15 ou 20 minutos com esta pontuação. Alguns passos do texto e umas chamadas de atenção que me parecem particularmente relevantes e que mostram a sua riqueza. O texto situa bem o conhecimento entre Carlos Oliveira e João José Cochofel, 1937. É um ano-chave por muitas razões, agora não vamos entrar nisso. E sabemos também que esse conhecimento, quem os apresentou um ao outro, foi Fernando Namora. Fernando Namora e Carlos de Oliveira eram em 37. Carlos de Oliveira nasceu em 1921, senão não estaríamos à volta com o centenário. Portanto, em 37 tinha 16 anos. Namora nasceu em 1919, portanto, em 37 tinha 18 anos. Ambos, em 37,
já tinham um pequeno, este pequeno com aspas, claro, não poderia ser de outra maneira, um pequeno passado literário, e começaram a ser conhecidos num pequeno círculo. Tinham, aliás, colaborado no mesmo jornal, um jornal académico desses que houve muitos e continua a haver, que Fernando Namora, aliás, dirigiu e onde Carlos Oliveira colaborou. Tinham estado juntos num livro, em 37, num livro coletivo chamado Cabeças de Barro, sobre o qual o próprio Carlos Oliveira contava muitas anedotas que eu agora não vou reproduzir, mas que são facilmente imagináveis a partir do título, Cabeças de Barro. Eu conto. Cabeças de burro. Pronto. Cabeças de barro. Pois era melhor chamar-lhe cabeças de burro, que era aquilo que nós éramos, publicando aquelas coisas. Mas pronto. É de presumir que a relação entre eles estivesse estreitado, porque logo em 38 que o Schoffel presenteia o seu amigo com o livro Instantes, com uma dedicatória em que essa afetividade nascente está presente, e que depois Carlos Oliveira publica naquelas pequenas revistas que estão no início daquilo a que chamamos neorrealismo, a revista Altitude, por exemplo. Neste texto, e quando eu falar do texto é sempre este texto, publicado na revista Colóquio Letras, com os comentários do Osvaldo, a Carlos Oliveira escreve o seguinte: eu fazia então uma vida um tanto à parte. A literatura não tinha para mim mais importância do que o vinho, uma ou outra mulher, o remorso de ser colhida em plena madrugada, em plena rua, a miséria das areias onde crescera, ou aquele deserto interior que nunca pude povoar senão de sonhos. Mas gostava de conviver com eles, os jovens planificadores de um mundo que me seduzia, e de quando em quando procurava-os. Sublinhados neste texto, que começa logo bem, é um bom início de conversa. O vinho ou uma outra mulher. Num outro passo do mesmo texto, ele vai dizer que João José Schoffel via com maus olhos aquilo a que o próprio Carlos Oliveira chama a minha pobre boémia de tabernas ou casas ainda mais escuras. Mas esta é uma referência, enfim, penso eu que se encaixa bem neste puzzle da memória, da autobiografia inesperada. Depois, um pequeno deslocamento e a miséria das areias onde crescera. E depois, mais fundo ainda, aquele deserto interior que nunca pude povoar senão de sonhos. E este deserto interior, essa referência a este deserto interior, permite avançar um pouco, subir um degrau na leitura do texto. Ir ao encontro de um outro passo em que Carlos Oliveira escreve o seguinte: em 1941, com 20 anos apenas, éramos já grandes colecionadores de batalhas perdidas. A doença nazi alastrava pela Europa com a rapidez de um tumor maligno. As divisões blindadas, as câmaras de gás, os monstros e os destroços do homem cercavam-nos, flutuavam em redor de nós, e não havia dúvida nenhuma que se tratava da mais turva e lamacenta porcaria da história.
esperança, escrevia-se então de todas as formas e feitios, nos poemas, no chão, nas paredes, nos nossos cadernos escolares. Neste fragmento não menos magnífico do que o anterior, eu sublinharia 3 ou 4 aspectos. O primeiro é óbvio, o sujeito plural, o nós. Éramos o nós. 41, certamente, é uma referência autobiográfica explícita, mas os seus amigos, os tais jovens planificadores do futuro, tinham pouco mais do que isso. Em 1981, numa estranhíssima, enigmática, alquímica entrevista que Carlos de Oliveira concede depoimento praticamente único, pela extensão, pelo caráter autobiográfico, pelo pormenor autobiográfico dessa evocação. Uma entrevista concedida dias antes da sua morte. Nessa entrevista, que é publicada já depois da sua morte, ele escreve o seguinte, ele dizia o seguinte: foi nessa altura em Coimbra que tomei contacto com estudantes escritores, tais como Fernando da Mora e outros, que devo dizer eram, regra geral, 3, 4 anos mais velhos do que eu, o que na altura tem bastante importância. Eu era o Benjamin. Tinha 2 ideais. Um era escrever. E o outro era próprio destas idades, juntar-me a eles e combater por uma causa justa. Foi assim que me integrei no grupo. Li os mesmos livros que eles. Éramos uma só voz. Isto é importante. O que de mais bonito existiu neste período foi o sentimento de camaradagem que cresceu entre todos nós. Os outros, o mundo à volta, até colegas, estavam impregnados de odor fascista. Fomos perseguidos, pressionados, constantemente interrogados. Ninguém nos via com bons olhos. No entanto, continuávamos unidos. Era lindo ver isto. Foi muito importante para mim e recordo-o bastante. Isto em relação ao nós. Depois, uma caracterização sintética, mas aguda do contexto histórico-social. Quando se refere que a doença nazi alastrava. Neste ponto, talvez deva sublinhar-se essa a interpretação da situação política entre, digamos assim, a patologia, a doença nazi alastrava pela Europa, com a rapidez de um tumor maligno, entre a patologia e a higiene. Tratava-se da mais turva e lamacenta porcaria da história. Esta referência à porcaria da história, à história como porcaria, há uma dimensão quase imanente da porcaria. Isto reaparece aqui e ali, não só na obra de Carlos de Oliveira, e eu vou só citar um passo, quando, referindo a obra de Raul Brandão, num texto que será reproduzido no Aprendiz de Feiticeiro, Carlos de Oliveira escreve que os homens oscilam, a existência humana oscila entre a capacidade de criação e a condição de, cito, bicho de chafurdo. E a cultura e a arte é aquilo que é capaz de transformar o bicho de chafurdo numa existência. Daí a importância da cultura e da arte. Ou, na medida em que a política
tinha nesse período uma relação tão profunda com a literatura e com a arte, a ideia de que era também o fundamental da atividade, da prática política, a transformação do bicho de chafurdo numa existência capaz da criação e capaz da invenção. Não por acaso, no único romance de Mário Dionísio, Não há morte nem princípio, está a ser escrito por esta altura também, meados dos anos 60. A certa altura, lê-se: é só deste mundo, desta massa esponjosa, desta lama que nós somos, deste crime, que havemos de fazer um mundo novo, um outro homem sobretudo. Depois o texto continua. Esta referência à arte e à cultura não pode desligar-se da dimensão política. Apesar de todas as precauções relativas às diferentes temporalidades da arte, da cultura, da política, e precauções de que um escritor como Carlos Oliveira esteve consciente desde muito cedo, e apesar, para complicar tudo, dessa referência pesada ao bicho de chafurdo, ocorre no texto, isto é, neste olhar retroativo sobre o encontro com João José Cochofel, uma valorização daquilo que aparece no texto designado por esperança. A esperança, esse porvir, esse mundo novo do texto de Mário Dionísio, essa capacidade de criação que se oponha ao chafuro da história que está no texto de Carlos de Oliveira, essa esperança é um elemento central daquilo a que, utilizando uma expressão de um teórico da arte, da história, é um elemento central do regime de historicidade que identifica o neorrealismo. O regime de historicidade quer dizer o modo como diferentes épocas relacionam passado, presente e futuro. Aqui, claramente, a ideia de esperança, isto é, o neorrealismo, é todo ele polarizado pelo primado do futuro. Que, como todos sabemos, é uma coisa que já não existe. Futuro. Aqui devemos estar atentos aos termos exatos em que Carlos Oliveira refere esperança. Esperança. Escrevia-se então, eu recordo, de todas as formas e feitios, nos poemas, no chão, nas paredes, nos nossos cadernos escolares. Eu gostaria de ler estas linhas e de sugerir a consideração destas linhas num espaço, num ponto, num espaço de interseção entre a experiência vivida e a experiência literária, porque este texto, para quem conhece o poema de que eu vou falar, evoca irreprimivelmente um famosíssimo texto, um famosíssimo poema de Paul Éluard, chamado Liberdade, que o próprio Carlos de Oliveira traduziu naquilo que aliás chamou uma versão livre e que aparece publicado num famoso número da Vértice, publicado em 1946, e todo ele dedicado à cultura e à arte francesas. Era muito interessante, mas não é o nosso objetivo, ver em que é que consiste a liberdade dessa versão. A expressão cadernos escolares que está no texto de Carlos de Oliveira sobre João José Cochofel, e que poderíamos dizer que era a tradução exata do primeiro verso do poema de Paul Éluard,
aparece, aliás, sintomaticamente alterado. O texto começa, para quem se recorda dele, sur mes cahiers d'écolier, o que se poderia traduzir exatamente nos meus cadernos escolares, mas Carlos Oliveira traduz nos meus papéis de estudante, etc. O texto continua, mas toda a tonalidade deste passo é a tonalidade do poema de Carlos Oliveira. Finalmente, importa valorizar o rasto da memória da juventude. Eu estou a referir-me sobretudo à frase de maior impacto, talvez. Em 1941, com 20 anos apenas, éramos já grandes colecionadores de batalhas perdidas. Rever-se 20 anos depois como grandes colecionadores de batalhas perdidas, numa referência que é aprofundada e que é adensada por aquele já, é inscrever a brevidade das existências individuais numa duração da história, cuja dureza e cuja longevidade vai ser referida num outro passo. O texto dá-nos também a medida do leitor excepcional que Carlos de Oliveira foi. É dele, aliás, aquela que é porventura uma das mais agudas interpretações globais da obra de Cochufel. É o único poeta português, escreve Carlos de Oliveira, em que a esperança, cá está ela, aparece nessa altura liberta da perdoável retórica do desespero e palpita fora do prestígio abstrato da própria palavra, no amor, no pão, nas pulsações do sangue, nos frutos da terra renovada, na luz do dia, quer dizer, no sol de agosto que nunca perdeu guerra nenhuma. A esperança elementar, vital e quase cega a natureza das coisas. E agora? Eu sei que pode discutir-se a aparência primária desta força, mas o facto é que não pude então furtar-me, olhando a chuva e a cinza do anoitecer, ao sortilégio de uma tal sugestão. A esperança imanente e indestrutível. Nós estamos a falar de poemas que Cochufel lhe teria lido nesse fim de tarde de chuva, descrição rigorosa, e cinza, provavelmente o olhar de Carlos Oliveira. Cinza está em itálico. Estamos a falar, portanto, de poemas que ainda não são os poemas do seu livro Sol de Agosto, mas que dele irão fazer parte pouco depois, e cuja poética Carlos de Oliveira cuja caracterização da poética Carlos de Oliveira completará dizendo: é difícil achar entre nós outro lírico tão sincero, tão vitalmente desinteressado, quando passa a esponja sobre o que chamamos em linguagem corrente o paraíso perdido da infância, ou esquece o amanhecer difícil e invernoso da adolescência, o primeiro frio que nos fica nos ossos para o resto da vida. E aqui a gente tem que parar outra vez. Primeiro, a intensidade da desvalorização afetiva da infância como paraíso. A infância não é um paraíso. Num outro texto, Cochufel dirá mesmo mais. A infância é um inferno. E, portanto, a adultez não é a perda do paraíso. Porque não houve paraíso. Quando falamos da adolescência, tema que a crítica considera tão presente em alguma escrita do neorrealismo, é preciso não esquecer, evidentemente, a ideia do amanhecer, da adolescência como amanhecer,
mas do que de muitos lados, lido com mais atenção no resto do texto, nas palavras que lá estão, aquilo que está nestas palavras. O amanhecer invernoso da adolescência. E principalmente aquele extraordinário, digamos assim para ser neutro, aquele primeiro frio que nos fica nos ossos para o resto da vida. Não serei capaz, o Osvaldo eu não serei capaz de fazer essas sínteses a propósito de Carlos Oliveira, mas eu aventaria a hipótese de que Carlos Oliveira está todo aqui. Tatuado, expressão que ele vai utilizar numa edição do Aprendiz de Feiticeiro, não é marcado. É marcado na infância? Não, é tatuado. Está tudo aqui, tatuado. Tatuado desde os ossos. Reparem que ele não diz tatuado ou marcado até aos ossos. Qualquer coisa que vem de fora e tatua. Não. É um frio que está dentro de nós desde o princípio e vai estar até ao fim. Esse frio, poderemos dizer, imanente, que é evidentemente consubstancial da secura, da aridez, da pobreza, que, nas poucas referências autobiográficas acerca da sua própria infância, ele reporta à paisagem da Gândara, onde reforça a ideia, a paisagem da infância, no Aprendiz de Feiticeiro, que não é nenhum paraíso perdido, mas a pobreza, a nudez, a carência de quase tudo. E foi a necessidade de escrever isto que se formou como o único sonho possível que está inicialmente referido quando Carlos Oliveira fala da sua ideia de escrita. Aquele deserto interior que nunca pude povoar senão de sonhos. O único sonho possível, no meu caso, seria, dirá Carlos Oliveira, a literatura. A expressão escrevia também, embora não soubesse ainda que o sonho mais possível, no meu caso, era escrever. O não soubesse ainda, o ainda levanta-nos alguns problemas. Apanhamos alguns desses problemas na dedicatória, e com isto termino, na dedicatória que Kuchufel escreve no exemplar do livro Quatro Andamentos, esse publicado em 1964, e que outros testemunhos mostram que é uma espécie de leitmotiv que acompanha o percurso literário de Carlos Oliveira, que é o grande enigma da sua condição de escritor perante si próprio. Na dedicatória de Quatro Andamentos, Kuchufel escreve para a Ângela e para o Carlos de Oliveira. São muitas as dedicatórias feitas a dois. Muitas dedicatórias feitas a dois. Mário Dionísio, Maria Letícia, Joaquim Namorado, Guilhermina. Há muitas dedicatórias para a Ângela e para o Carlos de Oliveira. Parênteses. Grande escritor que a si próprio se desconhece, que é este que nós insistimos em conhecer melhor. Muito obrigado. Caramba, está a ver como nós tratamos, ele trata bem Carlos de Oliveira, e agora, professor Silvestre, pode.
Sr. Presidente da Câmara, pela Franca de Xira e demais autoridades locais. Não sei se ainda está o representante da Câmara de Cantanhede, mas é como se estivesse. Senhora Diretora Científica do Museu do Neorrealismo, cara Paula, caro Filipe, as senhoras, meus senhores. A questão dos espólios, dos acervos, é a questão do tempo longo. Não é? E o tempo longo, como agora o Pita disse, é alguma coisa que está fora do nosso alcance. Não é? Está sempre fora do nosso alcance. E por isso é sempre um fator de ansiedade. Não é? Como é que as coisas vão existir no tempo longo? E o que é que vai acontecer aos vestígios que nós deixamos no tempo longo? E isso cruza-se necessariamente com instituições que os seres humanos, as sociedades, criam para garantir, digamos assim, a preservação das memórias nesse tempo longo, a preservação dos vestígios do humano no tempo longo. Um desses dispositivos, uma dessas instituições, das mais interessantes, é o museu, não é? Que é uma figura da qual eu sou particularmente aficionado. Sou grande colecionador de museus, devo dizer, de todo o tipo e feitio, e devido a uma espécie de mania pessoal que desenvolvi nos últimos anos, né, em passar as férias sempre do verão no Alentejo, em agosto, com 45, 46, 47 graus, não é? Pude perceber-me na região do Alentejo, por exemplo, do trabalho extraordinário que se tem feito no domínio da museologia e da recuperação do património nas últimas décadas, numa região que, do ponto de vista da articulação entre os municípios, entre os museus e tal, eu acho que é uma região exemplar no país. Não é? Por exemplo, tenho um livrinho pequenino que comprei, não sei se no Museu de Nisa, que é Todos os Museus do Alentejo. E há uma página de cada museu do Alentejo. Não é? Eu sou de uma cidade onde, se a gente for ao grande museu da cidade, que é um museu admirável, o Museu Machado de Castro, não encontra nada sobre o Museu de Conímbriga, por exemplo. Não é? E se for a Conímbriga, não encontra nada sobre Machado de Castro. De modo que estas coisas que me parecem tão simples, tão básicas, acabam por ser realmente extraordinárias. E nesse trabalho, digamos, quase sistemático, de percorrer um território, eu pude perceber-me também de como a nossa museologia, o nosso trabalho de restauro nas últimas décadas deu um salto extraordinário. Já foi referido aqui pela Raquel Henriques da Silva e com toda a razão. Esse salto tão extraordinário mudou a minha perspectiva sobre o património português, devo dizer. Porque eu tinha também, aquela perspectiva preguiçosa que muita gente tem, que o nosso património é basicamente pobre, não é? Ou é muito mais pobre do que o da França ou da Alemanha, o que é uma coisa que não quer dizer rigorosamente nada, não é? É uma afirmação, digamos, absoluta, sem nenhum conteúdo, digamos, de pensamento. E isso mudou realmente a minha perspectiva. E eu comecei a perceber algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, que o nosso património é rico. Em segundo lugar, que o património é aquilo que nós fazemos dele do ponto de vista do trabalho sobre o passado. Não é? E isso implica uma visão não positivista do passado, não é? Como um acervo morto ou um arquivo estável, fixo para sempre. Não é? E a partir daí, neste verão passado, por exemplo, dediquei-me mais à região da minha família, que é o Douro, Trás-os-Montes, etc. E pude perceber-me também de um outro trabalho extraordinário a partir de Lamego, do Museu de Lamego, de toda aquela zona dos conventos, Ferreirinha, etc., Tarouca. E depois, em Trás-os-Montes, a minha última excursão em casas-museu, a casa-museu do pintor João Vieira, que é uma casa pequenina e admirável, e com um rapaz, um guia, que devia merecer um prémio nacional para toda a gente conhecer aquele guia, que é um rapaz, de facto, que cria uma narrativa para cada quadro. A gente, a certa altura, não sabe se a narrativa é certa ou não, mas lá que é cativante e lá que explica o quadro, é uma coisa realmente admirável, não é? Eu estou a dizer isto precisamente porque eu queria falar do lugar do espólio neste museu, que é um museu que eu acho que é um museu também admirável. E quando eu falo a colegas meus estrangeiros, desde logo brasileiros, porque eu desde há uns anos coordeno o Instituto de Estudos Brasileiros da minha faculdade e tenho muitas relações com o Brasil,
Eu digo-lhes sempre a virem a Vila Franca, verem o Museu do Neorrealismo, e eles vêm cá e ficam realmente... Lembro-me quando vieram ver a exposição de Carlos de Oliveira, gostaram muito, etc. Alguns colegas meus brasileiros, e depois diziam, bom, no Brasil de facto não temos assim nenhum museu com este perfil. Além do que no Brasil os museus têm um hábito lamentável que é arderem. E isso não... E isso não faz bem aos museus. Sim, sim, é toda uma longa tradição de maus tratos. A Paula Oliveira falou de uma forma admirável daquelas ambivalências de recuperar um espólio de um escritor e de todas as ambivalências que ela sentiu e cada um de nós sentiu de uma forma particular naqueles dias em que fomos para a casa do casal, na sequência de uma ameaça de incêndio que colocava tudo aquilo sob um espectro ainda mais dramático, dada a longa idade já de Ângela de Oliveira, tentar recuperar tudo à máxima pressa, meter tudo em caixotes e enviar para o Museu do Neorrealismo. Enviar não, o museu foi lá buscar os caixotes todos. Acho que ela descreveu isso de uma forma que eu seria incapaz de fazer, mas eu lembro-me bem, de facto, que eu sentia a estranheza de abrir gavetas e descobrir dentro de gavetas coisas que em princípio não deviam existir, porque a Ângela dizia que o espólio não era grande coisa. Ela sempre disse que o acervo era fraco e depois descobríamos coisas e eu ficava a olhar, mas isto deve ser daquela fase, daquele livro, e como é que existem estes textos que não estão no livro? E a Ângela dizia que não deviam existir, mas existiam, não é? Mas existiam e nós tínhamos de fazer um trabalho mental assim muito acelerado, isto vai para aquela caixa, isto vai para aquela, etc. Eu suponho que a Ângela dizia isso por uma espécie de fidelidade quase que funcionava em vários planos com a memória do marido e também com a ideia da fidelidade à ideia da obra que ele tinha deixado. Uma obra fechada, acabada, uma obra que não podia ter, digamos, acrescentos, não é? E como não podia ter acrescentos, estava fechada, o acervo devia ser restrito e pequeno. O acervo não é restrito e não é pequeno. E quando veio para o museu, começaram os problemas e os desafios, e eu queria aqui fazer o elogio do museu na pessoa da doutora Odete Belo, que é, para mim, o caso de um exemplo de ética profissional e que eu não sei se esses prémios existem, para funcionários públicos deviam existir. Eu daria o nome da doutora Odete Belo como uma candidata a um prémio de funcionário público exemplar. Porque a doutora Odete Belo, quando as caixas chegaram ao museu, decidiu ir ler a obra de Carlos de Oliveira toda. Não é? Primeiro, para depois poder arrumar as coisas. E isto mostra bem a ética do trabalho, não é? De uma pessoa que trabalha neste domínio. E ela foi ler a obra, não é? E depois começou a arrumar as coisas. Quando nós chegamos e começámos a ver as pastas para fazer a exposição, o trabalho que estava feito era extraordinário. Não era perfeito, não podia ser. E ainda hoje, com certeza que nós vamos deslocando uma folhinha daqui para ali, etc. Mas eu, com toda a franqueza, não seria capaz de fazer o trabalho que a doutora Odete Belo fez. O trabalho que ela fez é absolutamente merecedor de todos os elogios. Como eu dizia, o museu é uma instituição crítica para nós assegurarmos o tempo longo. E esta sessão é uma sessão muito interessante porque estão aqui pessoas associadas a este museu já num tempo longo, não é? A Raquel Henriques da Silva é o tempo mais recente, não é? É o tempo mais recente. No início estaria a antiga Presidente da Câmara, estaria também o engenheiro Alves Redol, acho eu, não é? Com o grupo promotor e com todo esse trabalho. Impressiona-me sempre, cada vez que eu vejo o engenheiro Redol, ele espeta-me com uma série de livros em cima. E eu tenho sempre uma dificuldade em moer, em processar tudo aquilo. Também o David Santos, depois o Pita. Este museu, de facto, para mim sempre foi um museu exemplar, porque tinha um problema de base para tratar. O problema de base é, em primeiro lugar, ser um museu de origem literária. E como a Raquel disse, há aqui um problema conceptual muito desafiante, que é como é que nós mostramos ou exibimos a literatura em formato museológico. E depois um museu literário de uma certa secção, de um certo corte temporal, um certo tipo de literatura, que podia correr o risco de transformar isto, para usar agora o título de um grande filme, de um grande cineasta alemão contemporâneo, Alexander Kluge,
no grande filme que ele fez sobre o Capital, Notícias da Antiguidade Ideológica, né? Um filme extraordinário do Kluge, são 8 horas e meia, que é o filme que, em princípio, o Eisenstein devia ter feito sobre o Capital e nunca fez. Esse seria o grande perigo deste museu. Eu devo dizer que quando a família tomou a decisão de colocar o espólio no museu, e eu acho que dei uma ajuda nesse sentido, insistindo em que o espólio viesse para o museu, várias pessoas me fizeram comentários do lado da universidade que não parecia ser o destino mais indicado para a obra de Carlos de Oliveira, porque ia sofrer uma espécie de compressão, o sufoco da ideia de neorrealismo, e uma certa versão errónea que circula muito de neorrealismo pressupõe que o neorrealismo é um movimento muito limitado e que um escritor como Carlos de Oliveira, como é um grande escritor, não podia ser só neorrealista. Eu não sei o que é um escritor só neorrealista e acho que, queria fazer este elogio do trabalho do Pita, o que o António Pedro Pita mostrou nos seus trabalhos já desde há décadas, que foram muito importantes para muita gente, foi a complexidade interna da ideia de neorrealismo. E isso foi muito importante, porque essa ideia colidia também com uma outra ideia, que na altura se tinha codificado muito na universidade, de que o neorrealismo era uma coisa aproblemática e muito legível. Muito legível. Era mesmo uma antiguidade ideológica, digamos assim. O trabalho deste museu tem sido extraordinário, acho eu, desde o primeiro diretor, para estabelecer este diálogo entre a literatura e as artes, para estabelecer para produzir uma releitura crítica, enriquecedora da ideia de neorrealismo e, sobretudo, da ideia de uma arte política, ou de uma arte realista, ou da relação da prática artista com o real e com uma ideia de compromisso, etc., etc. E sempre que eu venho ao museu eu encontro exposições desafiantes desse ponto de vista. Às vezes de artistas contemporâneos, às vezes por exemplo, esta extraordinária exposição de fotografia, não é? Que permite mostrar, por exemplo, como nós não podemos nem devemos abandonar uma ideia, uma concepção, por exemplo, humanista de fotografia, que é uma concepção riquíssima, não é seguramente a única concepção dominante ou importante na fotografia, mas é uma concepção com acervo riquíssimo e que não deve ser abandonada. Eu gostava só de dizer 2 ou 3 coisas, cruzando o Carlos de Oliveira com o museu. E, por exemplo, é pena não estar já o engenheiro Redol, mas, por exemplo, a propósito de uma exposição que está lá em cima, Representações do Povo, uma exposição também magnífica e de um cunho pedagógico fantástico, não é? Como estava a dizer há pouco a Raquel, basta trazer aqui jovens estudantes, ver aquela exposição e a papinha está toda feita para ver, não é, o processo de produção de uma obra marcante. De facto, quem pensou e fez a exposição está completamente de parabéns. Mas eu queria ler um breve excerto de um dos textos do Aprendiz de Feiticeiro, que é Almanaque Literário. No ponto 9, há uma questão fundamental do neorrealismo. O ano passado houve muitas coisas sobre Carlos de Oliveira. Eu, a certa altura, cheguei a um ponto, aliás, fui convidado recentemente para fazer um texto para a Seara Nova e disse, desculpe, mas já não consigo. Já não consigo, esgotei a minha capacidade. Mas fui fazer um texto na Academia das Ciências e o meu texto chamou-se O que é o Povo, em Carlos de Oliveira. Porque essa questão é muito importante. Eu começava com este excerto, o ponto 9 do texto do Almanaque Literário, que é assim: quem fala do povo, com a paixão obsidiante de Redol, a sua teimosia, os seus momentos de grandeza, incomoda e vive na incomodidade. Isto explica, julgo eu, certos preconceitos políticos e literários, certo musgo que a umidade circunstancial, às vezes sem querer, mas outras de propósito, tentou gerar em torno de uma obra notável sobre vários aspectos: autenticidade, fôlego, importância histórico-literária. Um magma, e agora uma parte extraordinária, um magma inicial de avieiros, pescadores, gaibéus, fangueiros, vindimadores. Os pobres ombros
poderosos do povo. A escolha que Redol decidiu fazer mesmo na literatura. Quantas páginas ásperas, tocantes. E depois continua por aí fora, e depois ele fala do camponês do neorrealismo, etc. E nessa intervenção na academia eu falava muito desta espécie de prosopopeia, os pobres ombros poderosos do povo, não é? E do problema que se põe à arte e à literatura desde o século XIX, que é o problema de como representar o povo, como representar um sujeito coletivo, sobretudo numa concepção da arte, o neorrealismo, que entende que o sujeito positivo é coletivo, não é um sujeito individual. Isto coloca muitos problemas, por exemplo, na literatura, e aí a literatura desde o século XIX, o romance do século XIX, por exemplo, produziu aquela noção de personagem que é a personagem tipo, não é? A personagem que tipifica e que permite economizar a representação. Se nós fizermos uma espécie de sequência de personagens tipo, conseguimos representar um panorama social muito mais vasto. A questão que se coloca depois é a dialética do indivíduo com a personagem tipo e com o coletivo. É uma questão que Redol sente dramaticamente em Guy Bells, não é? Ele tenta não individualizar, mas há um momento em que há aquele ceifeiro rebelde que se emancipa e se individualiza. E esta dialética é realmente fascinante. Há com certeza, e tem havido muitas exposições neste museu, e ocorreu-me essa ali, representações do povo, que para a qual uma boa ilustração também podia ser este excerto de Carlos de Oliveira. Mas Carlos de Oliveira, como todos, acho eu, os escritores neorrealistas, e não tem agora... Vamos economizar agora aqui as predicações, grandes, pequenos, etc., é também um escritor muito centrado na questão do humano. E eu queria recordar um texto também dos mais extraordinários do Aprendiz, que é o texto O Inquilino, que é um texto realmente fantástico, que é um texto todo ele sobre pessoa. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas onde é que está o Pessoa no Carlos de Oliveira? Foi objeto de uma rasura total? Sim, foi objeto de uma rasura. Aliás, Eduardo Lourenço dizia que tinha assistido ao impacto de Pessoa sobre Carlos de Oliveira. Quando as obras de Pessoa começaram a ser publicadas nos anos 40, os escritores, os poetas ficavam todos varados, não é? E a questão era como é que eu vou sobreviver a isto? O que é que eu vou escrever depois disto? Não é? E depois há toda uma estratégias de rasura. Não é? Mas nós encontramos a Pessoa no Carlos de Oliveira. Neste texto nós encontramos. Porque este texto, para quem se lembra, por exemplo, do romance Saramago, Ano da Morte de Ricardo Reis, é talvez um dos primeiros textos em que um escritor tenta ficcionar Pessoa. E ele fala de várias tentativas que ele tentou fazer para ficcionar o mundo pessoano. E uma dessas tentativas era a personagem O Inquilino, um indivíduo, um pequeno burguês que está fechado no seu quarto a tentar escrever, não é? Aquela cena pessoana, não é? do indivíduo a tentar escrever, e num certo sentido ele ficciona neste texto, O Inquilino, o seu dia triunfal, como o dia triunfal de Pessoa em que lhe ocorreram os heterónimos, não é? Então ele levanta-se e escreve de jato o guardador de rebanhos, etc, etc. Esta é a versão de Carlos de Oliveira do dia triunfal. E ele fala de uma peça que ele escreve, de temática pessoana, em que uma pessoa está a escrever e tem a noção de que está a descrever um mundo e tem que ter muito cuidado porque quando se levantar, se perturbar a ordem do mundo em que está a escrever, o mundo em si vai se alterar. E é esta ideia de que a relação entre as palavras e o mundo é uma relação, de facto, performativa. As palavras mudam o mundo. Os livros mudam as pessoas, não é? Os livros mudam as pessoas e tal e tal. E então ele descreve essa noite, uma noite em que ele, Carlos de Oliveira, escreveu aquele texto, O Inquilino, que ficou sempre inacabado e que ele recupera como se fosse o dia triunfal dele inacabado, não é? E a certa altura diz assim: acabei a tarefa bastante tarde e de repente, apesar de... Ele estava a traduzir um texto, era assim que ganhava a vida, com dificuldade. E de repente, apesar do cansaço, desatei a redigir os versos do Inquilino no envelope que recebera do laboratório. Uma desatenção do anjo ou do diabo encarregado de me deter. Não consigo explicá-la. Não percebo também porque transcrevi há pouco essa fala sem arriscar uma simples vírgula. Isto não é autor, como sabemos. Passou a vida a autocorrigir-se. Correções, rasuras, acrescentos são o meu forte e o meu fraco. Superstição, quem sabe. E entramos por fim no que mais interessa. Acabado o impulso das primeiras palavras, afastei a cadeira distraidamente e levantei-me, tentando delinear o seguimento da peça.
cuja ideia me surgira só no ato de escrever. Nenhum plano anterior, nenhum esboço. Levantei-me e andei para a janela, metido na pele do inquilino. Isto é o grande poder da literatura. E o autor está a mimar o poder de identificação da literatura, não é? Do leitor com a personagem. Perguntando a mim mesmo ou a ele se não haveria outras perguntas a fazer antes de uma decisão que podia ferir o equilíbrio do mundo ou coisa parecida. Repara, a personagem pergunta-se de que modo é que as palavras afetam o mundo, etc. E então ele levanta-se. Foi quando a madrugada explodiu numa féerie mais ou menos nórdica, como se tivesse realmente bastado mexer na cadeira, na ordem pré-estabelecida do quarto, para desencadear o imprevisto. Uma tempestade de neve em Lisboa. Ele levanta-se e acontece uma tempestade de neve em Lisboa. Isto aconteceu mesmo. Neve por toda a parte. Árvores, telhados, ruas cintilando sob a luz das lâmpadas. Raios verdes, roxos, cruzavam-se no ar, chocavam e do choque nascia um grande revérbero azulado que lembrava a cor das descargas elétricas. Mais lento em todo o caso, modulado pelo vento quase imperceptível. O filtro mágico das palavras. Pensei, cheio de espanto. Aí está ele. E senti a mão de Gelma apertar-me o ombro. Ângela. Nunca vi nada como isto. É como se, em Carlos Oliveira, nestes episódios, é como se, sem a palavra de Ângela e a presença dela, as coisas não ganhassem sentido final. Não é? Nunca vi nada como isto. Esta é, digamos, a conclusão da cena. Nunca vi nada como isto. Mas é preciso que seja ela a dizer, para o inesperado, o espanto, ganhar forma. E depois a conclusão da cena é esta: chegavam do matadouro, com letra maiúscula, os gritos dos bichos sacrificados, mas chegavam a custo, na atmosfera espessa, quebrando-se contra as esquinas e as telhas vítreas que os desfaziam num amplo murmúrio de dor. Pouco a pouco, abria-se a madrugada. Pareceu-me então que a sua claridade vinha de propósito aplacar a fúria da neve. Felizmente, porque eu não era ainda capaz de dirigir o meu próprio poder. É o aprendiz de feiticeiro, não consegue controlar o seu próprio poder, e então pode gerar uma tempestade de neve. Mas o ponto crítico para mim, muito perturbador, é aquela cena do matadouro. Não é? Chegam do matadouro os sons dos animais que estão a ser mortos para que os humanos sobrevivam. Não é? Há um outro texto de Carlos de Oliveira que é sobre o ele chama-lhe o arboricídio. É um texto ecológico antes do tempo. É um texto bastante ecológico antes do tempo. Esta nota sobre o matadouro, para mim, invoca-me hoje toda a questão animal que nós hoje discutimos na filosofia contemporânea e nas humanidades, aquilo que chamamos a questão animal, e o repensar das fronteiras entre o humano e o animal, que nós continuamos a conceptualizar segundo o modelo de cartesiano, não é? O homem como o ser humano como res cogitans e o animal como res extensa, apenas matéria não pensante. Nós hoje, isso já não é sustentável. Nenhuma dessas concepções é sustentável. Nós hoje sabemos que há animais, que os animais pensam de uma certa maneira, não é? E, portanto, esta fronteira não funciona assim, não é? Nós sabemos que os gorilas do Ruanda, por exemplo, fazem luto, não é? Nós sabemos que os chimpanzés usam ferramentas, não é? Para tirar as formigas do buraco, etc, etc. Mas esta cena dos sons que vêm do matador é realmente angustiante. E para mim, talvez por um efeito de hiperleitura, também me faz lembrar qualquer coisa como uma espécie de transposição para aqui de um certo regime do Holocausto, que é transposto para aqui como se aquilo que nós fazemos aos animais também permitisse uma aproximação a esse nível. E isso reconceptualiza o humano de muitas maneiras, na medida em que reconceptualiza a fronteira com o animal, não é? Então, só a tentar mostrar como no mesmo escritor nós podemos passar de uma reflexão sobre o povo a uma reflexão sobre os limites do humano e os problemas disso. O que é que eu acho que Carlos de Oliveira dá especificamente a este museu? Não é a resposta, não me parece uma resposta interessante dizer porque é um grande escritor, isso não quer dizer nada. O que é que dá especificamente, qual é o contributo dele ao museu? Para isso, podíamos voltar à nota final do romance de Finisterra, que tanto tem excitado os leitores. Na nota final diz assim: imitando um dos narradores deste livro, coincidência e necessidade,
também o autor coligiu numa única pasta velhos papéis dispersos, alguns datilografados, outros manuscritos e às vezes quase ilegíveis. Decifrou a letra emaranhada, reconstituiu lacunas, ordenou tudo pelas diferenças caligráficas, a cor da tinta, os caracteres mais ou menos nítidos da máquina, sinais de um trabalho intermitente. Em seguida, clarificado o material, coordenação, cortes e acabamentos necessários, aliás muito breves. Aqui está o romance, um dos romances, escrito e anunciado há anos, sem garantia de terem aparecido todos os papéis. Então, o que é que ele dá ao museu? Bom, o perfil de um escritor que eu acho que não é pensável sem a própria figura do espólio e, mais do que isso, sem a figura do arquivo. Não é? Ele está a descrever o romance como um arquivo, como uma estratificação de materiais ordenados ao longo do trabalho do tempo. Aqui no museu está o dátilo escrito final de Finisterra. Se olharem para ele vão perceber esta descrição. As cores, os acrescentos, etc. Não é? Ou seja, não é apenas uma noção curatorial do arquivo que Carlos de Oliveira traz ao Museu do Neorrealismo. Não é apenas o trabalho do curador sobre o acervo, que é um trabalho extraordinário, começou a ser feito pela doutora Odete e tem vindo a ser feito por todos os pesquisadores e é um trabalho muito exigente. É uma ideia não curatorial de arquivo também. É a ideia de que o arquivo é um dispositivo que atravessa toda a obra e, nesse sentido, e na medida em que este dispositivo é um dispositivo central da arte contemporânea, em várias disciplinas, não é? Em muitas disciplinas da arte contemporânea nós encontramos a figura do arquivo, a figura do inventário, de uma forma muitas vezes não resolvida ou sem dialética final, não é? Carlos de Oliveira traz isso também ao museu. Uma obra que em si é uma forma e uma formulação do arquivo, não é? E acho que isso é uma coisa bastante interessante e intelectualmente excitante para quem trabalha quer no acervo, quer no museu, quer cruzando as duas coisas. Por fim, gostava de dizer uma coisa importante. Como a família fez de mim uma pessoa, digamos, com algum papel na questão do acervo, eu creio que é tempo de nós darmos um passo em frente e nesse sentido, no tratamento do acervo, do arquivo, e nesse sentido eu queria dizer que eu convidei algumas das pessoas que trabalharam comigo na exposição para darmos esse passo em frente, ou seja, para tentarmos começar a editar sistematicamente os materiais inéditos do arquivo. Nesse sentido, pedi ao professor Ricardo Namora, que trabalhou no arquivo, para preparar a descrição de um volume com os materiais inéditos de Finisterra. Ele já o fez. Em princípio, esse seria o primeiro volume a editar dos materiais inéditos. Um segundo volume que eu solicitei ao professor Rui Mateus é com as traduções de poemas de Carlos de Oliveira, que são bem mais do que nós pensávamos. Ele já escreveu um ensaio ou dois sobre isso, e eu acho que isso justificaria um volume só com as traduções de poemas. Um terceiro volume bastante ambicioso, com uma equipa que sou eu, esses dois colegas e ainda talvez a professora Ida Alves, que tem estado aqui de vez em quando no museu, seria a correspondência. Estou a tentar fazer uma descrição do que poderá ser o trabalho sobre a correspondência, que é ambicioso porque não se pode limitar ao acervo que está aqui. É preciso ir estudar acervos que estão, por exemplo, na Biblioteca Nacional, noutros sítios de escritores cuja correspondência se cruza com o Carlos de Oliveira. Um quarto volume que foi mais ou menos comerciado agora no comboio, com o professor Pita, é um volume sobre o Aprendiz de Feiticeiro, os materiais do volume Aprendiz de Feiticeiro. Estamos então neste momento a fazer a descrição de cada volume e eu estou a tentar fazer uma descrição dos critérios editoriais e, digamos, filológicos, que tipo de transcrição vamos fazer, etc, etc. Depois então teremos de pedir o alto patrocínio de entidades benemerentes, não é? De várias entidades, uma editora, e começarmos a editar sistematicamente o acervo, porque eu acho que é a altura de fazermos isso, não é? É a altura de passarmos desse trabalho mais atomístico, etc., a uma exploração. Porque isto, e termino com isto, tem sobretudo uma ideia de base, não é? A posteridade de um escritor, estamos a falar de um escritor ou de qualquer artista,
não está assegurada à partida de nenhum criador, não é? Há um caso muito extraordinário que eu gosto de evocar, que é o caso do compositor italiano Vivaldi. Vivaldi teve uma grande fama na sua época, mas foi enterrado numa vala comum. Quando morreu, já a sua fama tinha desaparecido praticamente. Foi enterrado em vala comum. Esteve praticamente 200 anos sem ser tocado. Começou a ser tocado outra vez em Itália, no fim dos anos 30, quando, sobretudo, estrangeiros, e sobretudo uma figura seminal da literatura e das artes do século XX, o poeta norte-americano, inglês e fascista Ezra Pound, fez um encontro musical com uma violinista também norte-americana, e usando trabalho musicológico feito em alguns arquivos em Itália, começaram a recuperar a música de Vivaldi. Mas depois veio a guerra, porque isso foi em 39. Não sei se, creio que em Siena, esse festival que estava marcado sobre Vivaldi, depois foi suspenso por causa da guerra. Nos anos 50, em meados dos anos 50, foi lançado um disco. Há um grande musicólogo, Robin Landon, que tem um livro extraordinário sobre Vivaldi, que descreve o que lhe aconteceu, não sei se em 56, quando ele entrou numa loja de discos em Nova Iorque. Ele ia comprar discos e a certa altura põe a tocar uma música. Um disco que tinha acabado de ser lançado. E ele usa uma expressão uma expressão inglesa muito característica, que se vê nos filmes policiais, quando a polícia vai atrás de um bandido e diz freeze, que é qualquer coisa como congela. Já viram isso nos filmes policiais, não é? Freeze, para. Mas em rigor quer dizer congela, imobiliza-te. Então Robin Landon diz que ficou frozen. E que toda a gente na loja ficou frozen a ouvir aquela música extraordinária que saía do disco. Sabem que disco era? Era As Quatro Estações. Ninguém que estava naquela sala, naquela loja, tinha nunca ouvido As Quatro Estações. Não havia nenhuma gravação. Hoje As Quatro Estações são a peça mais gravada do repertório clássico. O que é que isto quer dizer? O que é que isto nos diz sobre a imortalidade da arte? Diz-nos que isso é uma face. A outra face é a contingência. A outra face é a contingência. Não é? Se não houvesse um trabalho de recuperação, etc., do acervo de Vivaldi, hoje não estaríamos a ouvir Vivaldi. Não é incrível isto? Não é incrível? Bach também sofreu um período de quase 80 anos na Alemanha. Foi recuperado devido à invasão napoleónica e foi usado por Mendelssohn quando ele tocou a Paixão segundo São Mateus como um instrumento de despertar do orgulho nacional da Prússia. Isso ainda, para mim, ainda é mais estranho. Como é que Bach desaparece durante não sei quantas décadas, não é? E, portanto, eu acho que isto nos dá a ver como... Significante aberto. Exato, não é? Como aquilo que nós chamamos a imortalidade depende tanto das circunstâncias, das contingências, e exige, e aqui chegamos ao ponto, o trabalho das instituições. E exige a paixão, aquela paixão que na literatura eu só posso classificar como uma paixão negativa, porque a gente não compra nenhum Ferrari com esta paixão, não é? Mas é uma paixão absolutamente decisiva, não é? É aquela paixão que leva o engenheiro Redola a publicar aqueles livros que me espeta sempre em cima quando eu apareço, não é? Ou as pessoas a dedicarem-se a um escritor toda a vida. É essa... E por isso eu acho tão extraordinário e tão decisivo para que nós reinventarmos as cidades, o perfil das cidades e das populações, como eu dizia logo no início, o perfil dos museus. Não é? Para mim, desde que fui lá no verão passado, o Vidago é a terra da Casa Museu de João Vieira, por exemplo. Não é? Também é o Hotel do Vidago, não é? Com certeza, e a água, fantástico. Mas a Casa João Vieira, para mim, assinala isso, não é? Ou, se quiserem, em Vila Real, o Santuário de Panóias e o Centro Interpretativo, não é? E para mim, Vila Franca também é, em grande parte, o Museu do Neorrealismo, que eu acho que é uma instituição exemplar e queria felicitar toda a gente por isso, e acho que Carlos de Oliveira está aqui muito bem e dentro daquilo que nós podemos prever sobre as instituições humanas, não é? Porque é verdade que também há fenómenos imprevistos e contingentes como as guerras,
e as bombas, etc. Mas dentro do que nós podemos prever, é uma instituição que nos assegura, que nos dá confiança sobre o tratamento, até por aquilo que tem vindo a fazer com tantos escritores e artistas da obra de Carlos de Oliveira. Muito obrigado a todos.